Saudações! Como vão? Tudo bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs? É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Hoje nós vamos continuar mostrando os significados do conteúdo bíblico, né? Como venho fazendo desde o princípio, e esse é o principal trabalho aqui, né, nesses vídeos, acrescentando coisas do nosso momento também, né, para revelar o verdadeiro significado da palavra que está contida no texto bíblico, para quem lê, né, entender melhor, ou se alguém quiser ler, já vai ler com outra visão, né? Então hoje vamos iniciar um vídeo e que vai ser dividido em duas partes. Então, hoje vamos ao primeiro, né? É uma continuidade do assunto. E posteriormente eu venho postando mais conteúdos da Bíblia, né? Deixando claro que há muita contradição no entendimento da palavra que está contida nela, né? O que eu faço chama-se letra viva, né? E o que a turma aí fora estuda e passa para as ovelhas é a letra morta, né? A Bíblia, se fosse considerada como verdadeira, seria um livro espiritual. Então você tem que entender como espiritual, não na matéria. Depois que você entendeu, aí você nem precisa mais dela, porque o conteúdo bíblico é você mesmo. Você é a Bíblia. Ela fala tudo sobre o humano, entendeu? É claro, tem muita coisa que é história fantasiosa, não condiz com a realidade lá de trás, né? Como tentam impor, né? Sem de fato saber qual é a realidade do que aconteceu lá, né? Mesmo que a arqueologia descubra algumas coisas, mas mesmo na arqueologia existe muita tradição, interpretação errônea. Então ficamos sempre no será que pode, será que é, né? As teses, como eu venho falando, né? Então vamos continuar, ok? Como se diz, esse conteúdo da Bíblia não deve ser levado ao pé da letra, como fazem, né? É isso aqui. Hoje vamos entrar no assunto, as leis, ou seja, a Bíblia e suas leis traduzidas, né? Vamos lá. Pena de morte para virgens, palmada para as crianças, regras para a poligamia e uma política radial de juros. Conheça as leis mais curiosas da Bíblia. Vamos lá. A Bíblia não é apenas a Bíblia. Ela também funciona como uma espécie de constituição, né? Deveria ser uma lei espiritual, mas não é. Eles tentam promulgar que é, né? Mas não é. Porque se fosse de fato, a humanidade estaria uma beleza, porque são milhões de pessoas seguidoras desse livro, né? Tudo de olhos vedados. Natural. Natural, né? Aliás, como já lhes disse, a nossa Constituição brasileira tem como base os textos canônicos. O Código do Direito Canônico é um conjunto de normas, ou cânones, que orientam a disciplina eclesiástica, definem a hierarquia administrativa, os direitos e deveres dos fiéis, católicos, hoje evangélicos, né? E tantos outros nessa linha. Os sacramentos e possíveis sanções por transgressão de normas. Já perguntando, e quem são eles para determinarem sanções aos fiéis? Se quem faz isso seria o Criador, né?
que nunca precisou deles. Como sempre procuram dizer que sim. E eu continuo dizendo que não. O livro sagrado não é exatamente um livro, mas uma coleção de 66 livros. Creio que já tenha dito, né? Mas vamos falar mais uma vez. A Bíblia, como conhecemos, é formada por um total de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Existem também outros 7 livros que são conhecidos como apócrifos, que não estão inseridos na Bíblia dos evangélicos, mas estão na Bíblia dos católicos. Já começou a contradição para vocês terem a confirmação de que são os homens que escrevem. O que escreveram e continuam, né? Como pode haver uma discrepância de uma crença para com a outra, que segue o mesmo livro? Uma tem livros a mais, outra tem livros a menos. E que é isso? Até parece que a palavra do Criador pode ser mexida, que não é do Criador, né? É do Deus que eles impregnam, que eu sempre falo que é um Anunnaki. Aliás, como eu venho falando aqui, né? Não são apenas 7 livros apócrifos, são mais, no mínimo, 30, muito mais do que isso. Outra revelação que já venho fazendo a vocês é de que a Bíblia não precisaria ser composta por esses 66 livros. Ela deveria, sim, contar apenas a verdade, coisa que não acontece, além dos textos não representarem a luz da verdade. Ainda perdem tempo enchendo linguiça com suas histórias fantasiosas, mirabolantes e repetitivas. É, isso mesmo. A Bíblia é composta de apenas uma história. E não nas variações criadas pelos clérigos eruditos. Fantasiam o máximo possível e fazem uma grande confusão, deixando em seu conteúdo mais de 4.000 contradições, que pouco a pouco venho lhes mostrando. Vejam a arrogância deles, de quem não colocou os livros que faltam. Dizem eles, olha só, hein, que esses livros não fizeram parte do texto porque eram muito reveladores. Ué, por que será que eram reveladores, né? Portanto, deixando claro que o texto contido não é a revelação. E confirmo, não é mesmo. Quem se põe a estudá-los, sem buscar a verdade de mente aberta, fica mais confuso do que já era. Pois ao crer que estão ensinando as ovelhas, na verdade, dizem um monte de baboseiras, as mais estapafúrdias explicações, pouco mostrando o verdadeiro significado do que ali está escrito, e mal entendido pelos mesmos. Se o Evangelho dissesse que deveria ser dito, o que deveria ser dito, não passaria de um livro de, no máximo, 200 páginas. Viu? Repetindo para que fiquem bem claro isso a vocês. Toda a história é fantasiosa, contida no texto é apenas uma, que é repetida inúmeras vezes. Uma forma subliminar, né? Como expliquei no vídeo sobre mensagens subliminares, né? De enfiar na mente de vocês distraídas toda aquela falácia e verborragia. Bom, vamos lá. São basicamente histórias de Walt Disney, né? Sempre repito isso aqui. Caso do Gênesis, que narra o início dos tempos e as origens do povo de Israel. Tudo fantasia, né? Até tem filme a respeito disso, né? Vários filmes. Dizem que algumas são apenas história. Eu digo todas são história. Eram obras que antes de entrarem para a Bíblia, tinham vida própria, na forma de códigos de conduta. Ou seja, eram versões antigas, escritas entre o século X a.C. e 5 a.C.,
daquilo que hoje conhecemos como o Código Civil, o Código Penal. Lembram-se do que expus no vídeo do Estado laico? Além de que toda a origem destas escritas estarem orientadas pelos textos da Mesopotâmia, dos antigos sumérios, dos acadianos, dos amoritas, dos babilônios, dos assírios, dos elamitas e dos caldeus, ou neobabilônicos. Entenderam? Ou seja, eram normas políticas, leis políticas, cuja religião era mais ativa, né, dentro da política. Aí passou a ser um texto eclesiástico. Depois, a Constituição do Brasil se baseou nela. Percebem? Isso aqui mencionado, sem falar em achados do povo da Atlântida, né, os Atlantes, dos Lemurianos, né, possíveis, né, seres do continente de Mu. Até onde sabemos, foram daí que te deram origem a muito do que sabemos hoje sobre as informações eruditas, é claro, com suas possíveis traduções, corretas ou não, né? Vamos lá. Esses códigos, essas leis, estão principalmente nos livros Deuteronômio e Levítico, mas aparecem por praticamente toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, escrito a partir do século I, e que revisa boa parte dessas leis. Revisa! Pergunto, quem autorizou ao humano escrever a Bíblia, primeiro? Da mesma forma, fazer mudanças constantes. Mentira quando dizem que foi Deus, pois vocês já sabem que esse Deus bíblico é um extraterrestre, conforme achados, né, na Mesopotâmia, escritas em tabuinhas. Já venho falando isso há muito tempo. Da mesma forma, quem autorizou a fazerem alguma mudança? O Criador apareceu agora para fazer mudança? Cala a boca, né? Isso fica bem aparente que os humanos, os homens, né, a escreveram e escrevem de acordo com seus interesses. E não com o que quer o Criador. Por essas e por outras, muitos preceitos bíblicos são contraditórios ou sujeitos a mais de uma interpretação. Entenderam? Portanto, não pode ser exatamente ao pé da letra, não pode ser na letra morta. No contexto em que foram escritos, porém, eles ajudaram a formar um povo, diz eles, né, com uma identidade tão forte e violenta que sobreviveria a séculos de diáspora e uma religião que dominaria o mundo ocidental, como é o que vem acontecendo, justamente o que vemos, né? Diz o historiador Mark Zvi Brettler, professor de estudos judaicos da Universidade Brandeis, nos Estados Unidos. Nas próximas páginas vamos fazer uma viagem pelas leis daquele tempo e daquele espaço. É a Bíblia como você nunca leu. O ocultismo bíblico é chamado, como venho falando, de letra viva, porque o que seguem nas igrejas e templos é considerado como letra morta. Iniciando, falando sobre maridos e esposas. Poucas coisas mudaram, tanto nos últimos 3.000 anos, como a instituição do casamento. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Para começar, o Velho Testamento deixa claro que as mulheres deveriam ser funcionárias de seus maridos. Pode? Uma idiotice dessa? O pior é que tem alguns tapados, né? Que ainda se mantêm nesse padrão, crendo que sua esposa, companheira, deva ser sua empregada. Bom, funcionárias mesmo, não só com deveres, mas com direitos também. Se uma esposa fosse demitida,
pelo parceiro, por exemplo, podia ganhar uma carta de recomendação que a moça podia usar como trunfo na hora de tentar uma vaga de mulher de outro sujeito. Isso mostra claramente a loucura do homem. A loucura dos que escreveram a Bíblia, sem noção. Ou a loucura desse tal Anunnaki, que talvez ele que tenha instruído para se escrevesse assim, sendo adorado como um Deus, com seu ego inflado. Se não tivesse ego, ele não queria ser chamado de Deus. Entenderam? E outra coisa, já iniciando a revelação, esposa, na Bíblia, é espírito, é alma, e esposa é o espírito. Então já começa a mudar a forma de ver o que está escrito. De certa forma seria bom se até se fosse assim hoje, né? Já imaginou quanta pensão teriam que pagar? Apesar que a lei hoje serve também para punir a mulher, né? Porque a safadeza existe dos dois lados. A poligamia era a regra, tanto que o primeiro caso aparece logo no capítulo, olha, como se isso fosse verdade na matéria. No capítulo 4 do primeiro livro da Bíblia. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Está no Gênesis. Viu? Era uma maravilha. Faziam o que bem entendiam, né? Como se isso também fosse verdade. Como já falei a respeito. Eles deviam ter algum tipo de Viagra, né? Porque, convenhamos, o cara transar todo dia, né? Supondo-se que transava, né? Com uma mulher diferente. Cala a boca. Depois, de tanto sexo, ele não duraria mais que 50 anos, né? Se não fosse para sexo, então para que queriam tanta mulher? Olha a loucura. Outra realidade é de que os homens querem se fazer de machões e tentam de muitas maneiras esconder que a maioria não tem essa capacidade sexual. Entenderam? Que eles promulgam, né? Principalmente depois dos 40 anos. E nesse caso, muitas vezes, o tão belo casamento é desfeito porque a mulher quer sexo e o homem não corresponde, ou da mesma forma o contrário, provando aqui também que não existe o tão afamado amor que vocês adoram falar. Se fosse amor incondicional, haveria entendimento por parte dos dois, ou naturalmente entenderiam que cada um segue um caminho, algumas vezes juntos e outras separados. Cada um para o seu lado, mas ficam atrelados em sofrimentos ou traições, porque principalmente dentro desse contexto está inserido o financeiro, e ninguém quer perder, não é mesmo? Aliás, pergunto, quem disse que vocês devem casar? O Criador apareceu para vocês e falou, vocês têm que casar. Isso colocaram na Bíblia como fala do personagem, né? Que eu sempre falo aqui. Mas a pregação bíblica, que prevalece até hoje, sem dizer que é uma completa ignorância, o homem e a mulher dizerem que não podem ficar sem sexo. Cala a boca! Mostrando claramente o descontrole mental. Não sabem do que falam. Assistam o vídeo do Tantra e aprendam sobre o que é sexo e energia. Posso dizer que o menos é mais e o mais é menos. Ou seja, quanto mais houver gozo, mais energia é perdida. E quanto menos, é mais energia acumulada. Muitos, na história, muitos cientistas eram solteiros, né? Maneira de dizer.
Não queriam saber de mulher. Justamente por isso, porque dentro dele já estava incluso que é preciso manter a energia para que você expanda sua consciência. Entendeu? A situação era tão comum que vários dos personagens mais importantes do Antigo Testamento viviam com mais de uma esposa sob o mesmo teto. Abrão acolhe uma segunda mulher a pedido de Sara, sua mulher número 1, que não conseguia ter filhos. Novamente pergunto, e o Criador determinou que você precisa ter filhos? Depois a própria Sara dá à luz a Isaac, enquanto a escrava dava à luz a Ismael. A escrava Hagar tem Ismael, né? Vamos lá. Nota. A tradição considera o primeiro como pai de todos os judeus e o segundo patriarca dos povos árabes. Olha a contradição. Primeiro, Sara não pode ter filho. Depois tem. E o tão afamado Abraão trai a esposa, mesmo com o consentimento dela. Isso é história. Não é ao pé da letra. Espero que consigam entender isso. Outra coisa, você estava lá para saber se de fato ela consentiu? Duvido! Vejam a outra contradição. O filho de Sara, o Isaac, se torna pai dos judeus. E o segundo filho de Hagar, a concubina, que era o Ismael, veio a ser patriarca do povo árabe. Coisa sem nexo. Se os dois eram filhos de Abraão, deveriam ser respeitados pelos judeus. No entanto, um era respeitado e o outro não. Entenderam? De certa forma, é a briga existente até hoje entre os judeus e árabes, né? Esclarecendo ou lembrando a vocês que já expliquei o significado da palavra judeu no oculto, ou seja, povo contrário à luz, da mesma forma como árabes, mostrando que os ensinamentos bíblicos são escusos e perigosos. Na etimologia, a palavra judeu, originalmente usada para designar os filhos de Judá, ou filho de Jacó. Posteriormente foi designado aos nascidos na Judéia. Segundo uma explicação, a palavra árabe significa claro, compreensível. Os idosos beduínos ainda utilizam esse termo com o mesmo significado. Aqueles cuja língua eles compreendem, por exemplo, falantes de língua árabe. Então, eles chamam de árabe. E aqueles cuja língua é desconhecida, eles chamam de Ajam, ou Ajami. Na região do Golfo Pérsico, o termo Ajam é frequentemente empregado para se referir aos persas. E da mesma forma, tem o mesmo significado no ocultismo, ou seja, persas é referência ao lado contrário, ao que desconhece a realidade divina. Vamos lá. O caso de Jacó, filho de Isaac e também patriarca de todos os judeus, é o mais conhecido. Ele casa com as irmãs Leia e Raquel, filhas de Labão, e compra o dote delas trabalhando no pastoreio do sogro por 14 anos. 7 anos de labuta por cada esposa. Outra maluquice, né? O cara trabalha 7 anos sem receber nada, só para pagar o tal dote, para comprar uma mulher. O texto é muito confuso e o personagem pior ainda. Concordam? Repetindo, que os números são simbologias da Cabala. São numerologias, ou números equivalentes às letras do alfabeto hebraico. Não tem esse significado que ficam entendendo, como se fosse verdade. Mas nunca na história do livro sagrado houve maior predador matrimonial
que o rei Salomão. Aqui é até predador, hein? Vejam bem. O cara foi o rei do sexo, né? Se verdadeira é a história. Se não fosse pelo sexo, então para que ele teria 700 esposas? Como já perguntei, fique claro, se isso fosse verdade. Como também já expliquei no vídeo sobre Salomão. 700 mulheres ele tinha de papel passado, já que o sábio, o soberano, ainda mantinha mais 300 concubinas. Ele tinha então 1000 mulheres. Se ao pé da letra, ao meu ver, ele seria burro, né? Não sábio. A não ser que todas que dessem dotes a ele, que não era assim, né? E tudo isso sem pílula e nem camisinha. O cara era jogo duro, hein? Você entende? Percebe? Se você entender na realidade, ao pé da letra, não tem cabimento, não condiz com a realidade, com a verdade. Até parece que o cara tinha 1000 mulheres. Ele precisaria pelo menos de 3 anos e pouco para transar com todas elas, uma por dia. Ah, faz favor, né? É só usar. Bom, por isso mesmo Deuteronômio traz regras para a distribuição de bens entre filhos de diferentes mulheres. Mulheres é alma, ok? Ele tinha muitas passagens almáticas, muitas passagens encarnatórias. Os rebentos de mães, com mais milhagem em anos de casamento, ganham mais, e os primogênitos também. Isso que significa que a luz que ele nas vidas poderia ter dado, né? Ter acordado, por isso gerou filhos. Não tem nada a ver com esse negócio de ganha mais, ganha menos. Ganha no sentido espiritual. Mas por que, afinal, a poligamia era dita como uma regra lá atrás? Porque não era isso. Com um testamento dito ter sido ditado pelo tal Deus, uma hora permite a poligamia, outra hora não. É claro, porque é apenas o homem quem escreve os textos sempre. O homem e a mulher hoje têm a tendência de serem polígamos. Por isso existe o Código Penal, o Código de Conduta, falta de consciência. Se assim não fosse, seria uma Sodoma e Gomorra, para quem conhece a história. Que é muito do que vemos hoje, né? Mulher com mulher, homem com mulher, 2 homens com uma mulher, 2 mulheres com um homem, e aquela bacanal toda, né? E se dizem inteligentes, e acordados ou acordando, hein? Notem, a conversa mole. Provavelmente porque havia mais mulheres, diz eles, né? Que isso aconteceria, a poligamia, porque haviam mais mulheres do que homens entre os judeus, que com frequência estavam envolvidos em guerras violentas. A poligamia, então, era uma forma de garantir a manutenção da população, quer dizer, transar com outros para ter filhos. Além disso, uma mulher solteira tinha pouquíssimas alternativas para sobreviver. O texto é muito maluco, a não ser se prostituir. Olha só, isso é totalmente sem consciência. Quando um único homem é provedor de várias mulheres, essa questão acaba minimizada. Ou seja, provedor de várias encarnações, dizendo-se provedor de várias almas. E não é de várias almas, é a mesma alma sempre. Bom, conseguem perceber a loucura? O humano sempre com seus subterfúgios para não assumir a responsabilidade por sua própria existência. O Novo Testamento não cita tantos exemplos de poligamia, mas sugere que ela ainda era comum no século I. O cristianismo só refuta a poligamia
quando se aproxima do poder de Roma, né? Que proibia a poligamia. Como escreve Santo Agostinho no século V, em nosso tempo e de acordo com o costume romano, não é mais permitido tomar outra pessoa. Escravas também tinham direitos. Se um homem casava com uma de suas servas, só poderia se divorciar se vendesse a mulher para outro senhor. Outro senhor. Bom, para a mulher, já que evita a situação constrangedora de trabalhar para o ex e de graça. Tudo interesse do próprio homem com sua mente pervertida. Ou tal Deus extraterrestre e não o Criador. Menos feminista é outra lei bíblica. Quando um homem morre e deixa uma viúva, seu irmão deve casar com ela para garantir o patrimônio da família e não se perca. O adultério, adivinha, é crime, pudera. No Brasil, fora considerado até em 2005, com detenção de 15 dias a 6 meses, segundo o artigo 240 do Código Penal. A diferença é que lá a pena era de morte mesmo, para ambos os envolvidos na relação sexual fora da lei. Já imaginou se fosse assim hoje? Não precisaria nem de Covid, né? Eu creio que acabaria com pelo menos 60% da população mundial. É minha opinião. Mais brando é São Paulo. São Paulo. Não sei onde que viram que ele é São, né? Que dá orientações para o dia a dia do casal. Até diz que os homens são a cabeça da relação, mas pede que os maridos respeitem as esposas. Um grande salto para as regras de matrimônio da antiguidade. Quanta atrapalhada! E quem é esse tal São Paulo? O Criador o indicou como São? Ou foram homens que assim disseram? E ele é mais uma figura de homem igual a todos. O cara era um satânico cobrador de imposto, que sugava as pessoas em nome do governo, e de um dia para o outro ele virou santo. Claro que não. Cala a boca. É o que eu venho falando aqui, um monte de gente falando que eu estou acordado, eu estou acordando. Tá nada. Está começando a ter os lampejos de acordar. Você vem vida após vida fazendo porcaria, eu sempre falo nos vídeos, fazendo besteira, gerando karma negativo, né? E acha que agora cai a ficha e você já virou santo. Virou nada. Às vezes você acorda nessa vida e só vai se esclarecer numa segunda ou numa terceira, ou se tornar santo. Entendeu? O sexo. Além de polígamo, qualquer homem podia ter amantes. Bonito. Contanto que oficiais eram amante oficial. Poxa vida, hein? Eram as concubinas. Jacó trabalhou 14 anos pela posse de suas 2 mulheres, mas ganhou 2 concubinas de bônus pelos bons serviços prestados. Você percebe que é espiritual, não é na matéria. 14 anos é um número. É o pentagrama, 5. Escrevendo as leis. Tudo a favor deles, como se o Criador ditasse esse tipo de atitude. Uma série de regras estabelece como deve ser a vida sexual também. Toda mulher tem de se casar virgem. Aí eu pergunto, que maravilha, não? E o homem, não? Percebem que é tudo voltado ao homem? O homem, ele quer ser o mandão, ele quer mandar na mulher.
que na verdade, não, se fosse ao pé da letra, né? E é assim que eles levam, interpretam. Mas é espírito e alma. Né? Então, essa alma que não está acordada, ou poderá ser dispensada pelo marido. Que tal? Se a lei ser também para a mulher, e o homem ter de provar que é casto. Já pensou? Hoje isso está assim, bem relaxado, né? Muitas vezes você que se casa com uma mulher, ela já transou com vários, e você já transou com muitos, né? Com muitas. Então, né? Bem falta de discernimento mesmo, né? Do que você é e do que você está. Bom, outro lado. Se o marido acusar falsamente a esposa de não ter casado casta, deve permanecer com ela até o fim da vida. Para comprovar sua pureza, a acusada devia apresentar testemunhas dispostas a defender a limpidez do passado dela, as leis sexuais. Enfim, eram bem abrangentes, entre aspas. Abrangentes e totalmente equivocadas. Quem tiver relações com um animal, olha só, quer dizer que então eles já tinham essa visão de que muitos homens têm relação com animal e mulher também? Olha que loucura! Diz o Êxodo. E a masturbação também não pode. Como diz o sutil São Paulo, a mulher não pode dispor de seu corpo. Ele pertence ao marido, e o marido não pode dispor do seu corpo. Ele pertence à esposa. O sexo na Bíblia, como tudo, né? É cheio de contradições. Aliás, não só o sexo, né? Diz o arqueólogo Michael Coogan, autor do God and Sex, ou seja, Deus e o sexo. É de se desconfiar que fossem realmente levados a sério naquela época. Vocês deviam se perguntar, para que é que existe o sexo? Qual é o verdadeiro fundamento da existência do sexo? Só para procriar? Vamos tomar um cafezinho? Outra coisa, o corpo que vestimos não pertence nem a nós, que dirá o corpo de outro. Voltamos a repetir. Você acredita mesmo que o tal Deus ditou toda essa verborragia? Essa palhaçada de lei complicada e confusa? Vamos lá. Agora a Bíblia como negócios e finanças. A ética comercial do livro sagrado tem regras simples. Não roubar nem trapacear no peso ou fazer nada que prejudique a outra parte. A cobrança de juros também é proibida. As ordens se repetem ao longo da Bíblia, sempre em tom firme. Não tomarás dele juros nem ganho. Isso está em Levítico. Não emprestando com usura e não recebendo mais do que emprestou. Está em Ezequiel. Isso numa época em que a grande moeda corrente eram sacos de grãos. Observemos que isso, se fosse lei ditada pelo Criador, os pastores, padres, bispos e outros pseudo-sacerdotes não estariam milionários, ou ricos. Outro adendo é de que a própria Bíblia é o maior negócio gerado em nome de Deus. Eu já citei em outro vídeo, a Bíblia é vendida a cerca de 70 mil fascículos por dia. E esse Deus, vocês já sabem, ele é um carcereiro extraterrestre. Só pesquisarem no link que eu vou deixar abaixo na descrição, para que vejam a riqueza do Vaticano. Isso não é acobertamento, mas a verdade sendo dita. E o que tem a ver o Criador com dinheiro? É isso que vocês não entendem ainda. O Criador só tem a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com dinheiro material, físico. O fato é que a restrição à cobrança de juros
é mais antiga do que a Bíblia. As leis da Babilônia, codificadas 1000 anos antes, já impunham textos na cobrança de juros, tetos, aliás, provavelmente para evitar que os mais espertos enriquecessem à custa de empobrecer o resto da sociedade. Pergunto, por acaso não é o que vemos hoje? O enriquecimento ilícito de muitos? Deixando outros à míngua, morrendo de fome. Mostra o texto que já era condenável, não só os juros, como também a cobrança do principal valor, a quantia emprestada inicialmente. Óbvio, creio eu, que se isso fosse verdade, será que de fato emprestariam dinheiro ao outro, sem cobrança de juro, e para você devolver quando você pudesse? Bem típico do ser humano atual e antigo. Vocês acham que é verdade isso? Por isso que é espiritual. Já expliquei para vocês. Os bens que se fala na Bíblia é bem espiritual. É o que você dá ao Criador de coisas boas. Você tem muito dinheiro. Entendeu? Muitos bens. Aliás, se dá muita atenção à cobiça, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. Acabei de falar, né? Mas está errado isso. Eu posso servir ao Criador e ser rico. Talvez até financeiramente, mas consciente, porque você tem que fazer bom uso do dinheiro material, e não o que fazem normalmente, né? Gastando só com baboseira, com besteira. Vamos lá, isso está em Mateus 6:24. Então não podeis servir a Deus e as riquezas, está errado. Você deve servir ao Criador, emanando riquezas, criando riquezas espirituais. Aí Deus diz assim: e pede que seus seguidores façam como os lírios do campo, que recebem proteção e alimento da divindade sem precisar trabalhar. Também diz, para desespero de um fiel cheio de posses, um de seus maiores hits verbais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está percebendo? Ele está falando do rico material. Não vai entrar mesmo, porque a grande maioria deles não tem discernimento, não tem entendimento da parte espiritual. Então, vou dizer assim, vamos fazer como os lírios dos campos, e não vamos trabalhar. Será que de fato esse Criador, esse Deus que eles falam, né, irá nos prover do que precisamos? Não é o que vemos. A pobreza que existe no mundo, em torno de 12 milhões de pessoas na pobreza. Bom, e outro exemplo agora no Covid, né? Todo mundo fica em casa, né? E o Deus vai prover todos vocês, né? E vocês vão morrer de fome, né? Que é o que estão fazendo, né? Se você não vai trabalhar, você vai morrer de fome, porque uma hora isso aí vai acabar, né? E você acha que o governo vai ficar te financiando o tempo todo? Vai nada, inocente. Esse texto é mais utopia do que verdade. No oculto, o que ele quer dizer é para termos fé, acreditarmos piamente que a riqueza ou alimento vem. Ele não fala de trabalho material, mas o trabalho espiritual, como na meditação e na oração, que você se torna um lírio do campo. E quando ele fala do rico passar no fundo da agulha, já explicado anteriormente,
em outro vídeo, é o mesmo que dizer que você tem posses materiais, não irá entrar ou voltar à casa do Criador, mas o rico em espírito, o acordado, sim, passará pela prova, que é o fundo da agulha, e chegará então à antiga morada. Outra coisa, tudo que é dito em relação à esposa, de novo, marido, concubina, escrava ou dinheiro, como no dízimo, estão falando de alma, espírito, almas em ignorância, assim como para escravas que servem somente à matéria, e o dinheiro que não representa bens materiais, mas bens do Criador, bens do divino manifesto. Ou seja, o que você emana de coisas boas, de boas ações e boas atitudes, sensatas e coerentes. Que o discernimento te leva a isso. Mas existe uma exceção, diz eles, né, na política bíblica de juros, nos casos em que o empréstimo é concedido ou não a um judeu, ou a um estranho. Isso está nas palavras do Deuteronômio. É permitido praticar a usura. Mas a usura não é um pecado? Viu a contradição? Até por isso os judeus se tornaram os grandes banqueiros da Idade Média. E são ainda hoje. Os cristãos também respeitavam a Bíblia e não emprestavam a juros entre si. Isso é o que a história diz. Para eles, os estranhos eram os judeus. Só não sei se ainda continuam fazendo isso. Sei que dificilmente se encontra um judeu que não tenha posses financeiras. E sei que existe uma sociedade chamada Ezra, que é de ajuda aos judeus necessitados, não deixando que ele se torne pobre financeiramente. No entanto, ele, depois de voltar à riqueza, deve agir da mesma forma com o outro, ajudando para que ele possa vir, no caso que ele venha a necessitar. Entenderam? É interessante até, né? Mas vamos lá. Mas no mundo sem juros, o estímulo para conceder empréstimo é nulo. Entendeu? Então a maioria cristã pedia empréstimo para quem o concedia a juros, ou seja, as minorias judaicas. Como eu disse antes, duvido que alguém emprestaria sem juros. Claro, falando-se de dinheiro ou bens materiais e não espirituais, de luz. Nesse caso, claro, que não emprestaria se fosse material, pois não podemos emprestar, pois cada um tem seu mérito na conduta das ofertas do dízimo. Também já explicado, ou seja, representa o que você fez de bem, recebe de bem. No que faz de mal ou errado, recebe dívidas. Os judeus já têm isso como de costume e seguem rigidamente, e quem não é punido é expurgado. Se todos no mundo, não apenas judeus, tivessem essa prática, não haveria fome. Pergunto, e por que eles só fazem entre eles? Eles não são humanos também? Como já é sabido, são eles os grandes banqueiros atuais. Ó, sacanagem! Emprestando dinheiro inexistente a juros absurdos e tornando-se cada vez mais milionários. Portanto, fugindo totalmente às tradições da raça. Mostrando o grande engano que é a Bíblia e seus segmentos. A prova de tudo isso aí que vem falando muitas vezes, até nos encobertamentos, são os Rockefellers, Rothschilds, e companhia limitada. Bom, se o livro sagrado proíbe a cobrança de juros, mas só entre os judeus, o mesmo vale para a escravidão. Vejam bem, repetindo, os malucos que escreveram a Bíblia e seus seguidores não conseguem entender até hoje que a Bíblia oculta não fala de dinheiro, mas de bens espirituais, como é o caso do dízimo, também já explicado a vocês em outro vídeo. A escravidão era comum entre os povos daquela área, mas os servos eram relativamente, diz eles,
bem tratados, sem violência desnecessária. Os próprios israelitas seriam respeitados quando foram forçados ao exílio na Babilônia, afirma a historiadora Catherine Esser, professora da História de Religiões da Universidade de Londres e autora do livro Jewish Slavery in Antiquity, Escravidão Judaica na Antiguidade. Claro que isso é uma falácia, pois sabemos que desde sempre escravos sempre foram maltratados. Como hoje a gente diz empregados, mas praticamente são escravos maltratados ainda. Será que não estamos aqui no planeta como escravos? Outra perguntinha, né? Que surge. Por isso que nos mantém nesse padrão ilusório. Precisa cautela, prestar atenção. Por isso mesmo os israelitas são orientados a conceder uma série de direitos a seus servos, ou escravos, que servem por 6 anos, e no 7º são libertos. Entenderam? Como eu venho mostrando, a maioria dos números escritos na Bíblia não corresponde à realidade física, nem são para serem interpretados ao pé da letra, mas são correspondentes à numerologia cabalística e aos números correspondentes às letras do alfabeto hebraico. Eu preciso repetir muitas vezes para entrar na cabeça de vocês. Ou seja, são números com representação espiritual, quer dizer, isso é que nos ensinam. Constante também da geometria, dita como sagrada, na Cabala. Portanto, o 6 representa o homem ou a alma encarnada, dormindo ou escravizada, até que acorde, seja liberta, alcançando o 7º dia, que é acordado para a luz do Criador. O mesmo que significa que o Criador fez o mundo em 6 dias, e descansou no 7º. Mas não é isso. O Criador, eu, estou aqui na matéria, que representa os 6 dias, e quando eu acordo, me torno um crístico, o ser divino que eu sou, volto a ser. Por isso é o 7º dia. Então eu descanso da baboseira da matéria. Entendeu? Se ele for escravidado com a esposa, os dois são libertados juntos. Até para punir os indisciplinados, existem regras. Se o dono arrancasse um olho do servo, seria obrigado a libertá-lo. Êxodo. Arrancar um olho significa passar a enxergar apenas as coisas do espírito. Ou seja, seria arrancar o olho esquerdo, a ser arrancado, O mesmo que deixar as coisas da matéria, Você enxergar só com um olho, o olho direito, O olho esquerdo enxerga as coisas negativas. É sempre com 2 lados, E você passa, então, quando você tira essa visão negativa, que é da matéria, que é o olho esquerdo, você passa a enxergar só com o olho direito, que representa a visão para espiritual de luz, ou seja, a libertação da alma e do espírito. E quando você acorda, então, é dito como o 3º olho, que é a trindade. É o triângulo. Que aí você faz o equilíbrio. Entendeu? Agora vamos falar sobre o vinho. Outra contradição, o álcool nem sempre foi consumido com moderação na Bíblia. Está cheio de alcoólatra, A palavra vinho é citada mais de 200 vezes e os porres são frequentes. Ló foi embebedado pelas filhas de Amnon, que era filho de Davi, e quando ele estava mais para lá do que para cá, ele é assassinado por ordem de seu irmão Absalão. Bacana, hein? Nossa, até parece que é isso. Notem bem que estão falando de seres do mal. Por isso essa bebedeira e assassinato. A alma dormente foi pelo crime de ter estuprado a própria irmã
Tamar. Os sacerdotes são orientados a não beber antes de entrar no templo. Significa você não beber quando você entra em oração, em meditação, porque você está entrando para dentro de si, que é o templo. E o álcool é relacionado à perda de controle pessoal e da capacidade de diferenciar o bem do mal. Percebem? Bom, texto totalmente contraditório. Ele diz vinho, mas não é o fermentado, e sim o suco de uva. Claro, sempre lembrando que se está falando sobre a videira, ou alimento para a alma. A revelação da palavra, para que a alma seja liberta e viva a verdadeira vida, que é em espírito. Por isso traduzimos para a árvore da vida, ou a parreira, ou a videira. Não tem a videira santa? Representada justamente pelo suco de uva, e não pelo vinho. Como já explicado, se embebedar representa a fluência do mal sobre a alma, sobre o domínio mental, sobre a alma dormente na matéria, a caminho da luz. Vamos lá. Está no livro Provérbios: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Bebida forte é a palavra reveladora, e aos amargurados o suco de uva, que é a palavra da vida, de vida. Entenderam? Às vezes a coisa era uma festa de uva mesmo. Davi, num arrobo de populismo, oferece uma jarra de vinho a cada cidadão de Israel. Entendeu? Davi não é o Criador, não seria a representação do Criador? E ele te oferece a taça de vinho. A palavra de esclarecimento. Eu estou falando do Criador, porque Davi pode ser também a representação do Deus bíblico, que aí é o que estão te oferecendo na matéria, que é o vinho fermentado, E tem o primeiro milagre do tal personagem Jesus, transformar a água em vinho. Segundo o evangelista João, no melhor vinho da festa. São Paulo vai mais além, recomenda a um discípulo, Timóteo, que troque a água pelo vinho. Desculpem, mas tem hora que eu tenho que dar risada, porque quando você não entende é complicado, Aqui fica bem claro que tanto Davi como o tal Jesus, o João Evangelista, o tal São Paulo, estavam indicando ao povo, aos discípulos, que deixassem as coisas da matéria e se dedicassem às coisas do Espírito, pois o vinho lhes mantinha na prisão. Só que não entendiam desta maneira. Bem, meus queridos, vamos encerrando essa primeira parte da aula, não esquecendo que terá continuidade, Esse é o vídeo 49 primeiro, haverá o 49 segundo, ok? Que dará continuidade a essas leis bíblicas e mostrando o verdadeiro entendimento. Se você matutar a respeito, você vai entender o que eu estou procurando passar. E mais à frente eu vou fazer mais vídeos, evidentemente, dando assim especificamente, por exemplo, o que contém na palavra, vamos supor, Moisés, igual aquele que saiu das águas, e algumas pequenas explicações. Jacó, o ladrão, explicando, eu vou dar assim um pouquinho mais detalhado, porque todas essas aulas, eu já expliquei para vocês, tem o intuito de que você forme um dicionário na sua mente da palavra viva, do verdadeiro significado da Bíblia. Isso é para quem se baseia no texto bíblico, ou queira se basear, ou pelo menos entenda. E não seja necessário se basear nisso, porque você é a Bíblia, mas entenda o que você é
né? Ok? Fraternalmente, agradecendo mais uma vez a presença de todos, a audiência, desejando fraternalmente, como eu já disse, muita paz, muita luz do Criador em todos vós. Até já.